Senhores telespectadores, vamos hoje fazer uma viagem que eu há muito tempo sonhava fazer. Não tem havido oportunidade. Devo dizer que é uma das viagens mais bonitas que se podem fazer em Portugal. Vamos subir o Rio Douro até à fronteira. Vamos até Barca d'Alva. Bom, o caminho são 210 quilómetros. E vamos subir o rio como quem sobe uma escada. Porque daqui à Barca d'Alva há uma diferença de 120 metros. O rio, portanto, tem que 5 vezes, em 5 barragens, trepar essa altura. Vamos ver muita coisa, vamos ver, sobretudo, o prodigioso Vale do Douro, que é uma das mais espantosas paisagens humanas que os homens conseguiram fazer aqui em Portugal e na Europa. Já viram que estamos agora a atravessar, vamos passar debaixo da ponte de Dom Luís. Este é o Cerro da Pena Ventosa. Foi ali que já na altura neolítica surgiram os primeiros habitantes aqui do Douro. A partir de então cresceu constantemente e é hoje, como todos sabem, uma das grandes cidades portuguesas e até uma das mais prestigiosas cidades do trabalho em toda a Europa. Vamos pouco a pouco ver as surpresas que nos esperam. O navio em que estamos a navegar é o Milênio do Douro, um navio muito moderno, tem uma capacidade para 260 pessoas e, como podem ver, está completamente cheio. Neste momento vamos passar debaixo de uma das obras-primas da engenharia portuguesa do século XIX, a Ponte Dona Maria. Foi construída no reinado de Dona Maria II e o engenheiro que a planeou foi o famoso Gustavo Eiffel, o mesmo que construiu a Torre Eiffel em Paris. Passamos agora diante de Avintes. Avintes é um lugar célebre por muitas razões. Primeiro porque é realmente uma terra muito bonita, muito bonita. Depois pela famosa broa de Avintes. A broa de Avintes é um pão feito de centeio de milho e de trigo e durante séculos aqui no Porto era o que se comia, era a broa de Avintes. E as padeiras em pequenos barcos levar o pão desde aqui ao Porto. Além disso, é uma terra que se administrava a si própria e o povo, os juízes do povo faziam justiça num tribunal que era só uma pedra. Ainda hoje, em Avintes, lá está no largo a grande pedra da audiência. É um dos monumentos curiosos que nos restam da nossa antiga tradição municipalista. Chegamos à primeira eclusa, fica na barragem de Crestuma Lever. Bom, o sistema é este. Como veem ali em frente, a uma altura, o rio, o desnível entre o rio para o lado de lá e o rio para o lado de cá é de 14 metros. Mas abrem-se umas comunicações entre aquele lado e este, e normalmente pelo princípio dos vasos comunicantes, o navio daqui vai subindo, estamos já a subir, vê-se claramente ali a subir até atingir exatamente a altura que tem do lado de lá. Nessa altura a comporta abre-se e o navio passa. É o mesmo sistema que se usou no Canal de Panamá, para pôr os dois oceanos em comunicação. Nesta altura estamos a subir rapidamente. Isto sobe cerca de 1 metro por minuto. Estamos a subir rapidamente até atingir a altura do rio
ao nível da barragem. Na Península Ibérica há 4 grandes rios. Como sabem, o maior de todos é o Tejo, o nosso Tejo. Os outros grandes rios são o Ebro em latim chamava-se Iber. Vejam como isto é importante e curioso. Iber é que deu Ibérico. Chamava-se Península Ibérica porque lá corria o rio Iber. O outro é o Guadalquivir. O Guadalquivir também, na altura romana, chamava-se o Betis e dá outro nome a uma grande província, a Bética. A Bética é uma grande parte do sul da Espanha, por sinal que era a província romana mais avançada, mais civilizada. Bom, portanto, o Tejo, o Ebro, o Guadalquivir e o Douro. Eu estou, como ver, a navegar no Douro. Penso que o Douro é, em certo sentido, o mais importante de todos esses rios. E mais importante porquê? Era o Rio do Norte. Este rio tem um curso de perto de 1000 quilómetros. Era o rio que levava às regiões ricas de estanho, de ouro, de ferro. Portanto, os povos entravam lá na Barra do Porto, vinham por aí acima, depois iam pelos rios afluentes e chegavam até às minas. Portanto, esta estrada foi uma verdadeira estrada de civilização. Povos, desde o Paleolítico, de que há vestígios, imensos povos do Neolítico. Há aí jazidas de povos neolíticos em cada um desses outeiros. Depois, imensos vestígios romanos. Eu julgo que este curso do Rio Douro é um verdadeiro museu de arqueologia e de história. O navio que nos trouxe faz uma paragem na cidade do Peso da Régua. E aqui mudamos-nos para uma outra embarcação com a qual vamos subir até Barca d'Alva. Entretanto, aqui no Peso da Régua, vamos conhecer outro monumento, um dos grandes solares que o tempo do vinho fez nascer. O solar é o solar da Rede. Fica perto da aldeia da Rede, que é junto da vila de Mesão Frio. É um solar magnífico, uma construção do século XVIII, mas foi restaurada há pouco tempo e é realmente um exemplo magnífico da arquitetura portuguesa. Claro, aquilo é da época do rei Dom João V, portanto anda ali com certeza dinheiro da imigração brasileira. Mas o solar é o centro de uma grande região de vinhos. Tem uma vinha enorme e por toda a vinha há panoramas sobre o Rio Douro. Só isso acho que valem a viagem. É aqui na região da Régua
precisamente no Baixo Corgo, que começa a região demarcada do vinho do Porto. Foi demarcada pelo Marquês de Pombal, em 1756. É curioso que é no ano seguinte ao grande terremoto de Lisboa. Pombal, lá embaixo em Lisboa, ainda tem a serenidade e a lucidez para perceber que o futuro está no vinho. E faz a demarcação de uma região aqui, uma enorme região, estão os marcos ainda colocados no terreno, a dizer este vinho é um vinho especial, não se permitem luteamentos nem misturas de vinhos de pior qualidade. Depois, pelos anos fora, defendeu essa política com uma energia feroz. Houve muita gente que foi enforcada porque fazia umas misturas e umas porcarias e tal, e o vinho não prestava. Mas a verdade é que ele, com essa política, conseguiu que o vinho do Porto se acreditasse na Europa como um dos melhores vinhos do mundo. Mas, durante o tempo de Pombal, a produção de vinho do Porto aumentou 30% e o preço triplicou. Quer dizer, uma pipa de vinho do Porto custava, por hipótese, 100, passou a custar 300. Apesar dessa grande multiplicação do preço, que se justifica porque, é claro, ele entregou à Companhia dos Vinhos do Alto Douro o monopólio, só a companhia é que podia vender e, portanto, os comissários ingleses que aqui estavam, se queriam comprar o vinho, tinham que pedir o preço que a companhia exigisse por ele. Antes disso, não. Iam ter com o lavrador fazia um preço, havia sempre um ao lado, precisava de mais depressa, fazia um preço um bocadinho mais barato, e o vinho ia para a Inglaterra realmente por baixos preços. Com o monopólio da companhia, o vinho torna-se um produto caro e a economia portuguesa, durante o século XVIII, portanto, desde 1780 até à filoxera, a filoxera começa em 1870, portanto, durante cerca de um século, baseia-se fundamentalmente na exportação do vinho do Porto. É claro, o vinho do Porto dava tanto dinheiro que justificava muito trabalho. E estas populações viviam do vinho e não regateavam trabalho para conseguir meter mais uma cepa de vinha. Ora, aqui a terra é áspera e ingrata. Isto eram ladeiras de xisto, pedregosas, começam aqui no cimo dos montes, até lá abaixo ao Douro. Pois bem, em tudo isto, durante centenas de anos, milhares e milhares de trabalhadores do Douro trabalharam, picaram a terra, amassaram o pó do xisto com as gotas do seu suor, conseguiram bater as cepas das vinhas e conseguiram produzir um dos mais belos vinhos do mundo. Como sabem, eu estou a falar-lhes de coisas que são hoje universalmente reconhecidas. Há 2 anos que este Val do Douro foi reconhecido como um património da humanidade. Isto é uma lição para os homens. Não é verdade que a intromissão humana destrua sempre a beleza da natureza. Não. Pode tornar a natureza ainda mais rica e mais bela. E se há asneiras como as que se fizeram há poucos anos no Algarve, também há milagres como os que aconteceram e continuam a acontecer aqui no Val do Douro. É claro que o tempo tem mudanças, hoje já não é à mão que se trabalha e apareceu o novo tipo de trabalhador, que é o trator. O trator entra por entre as linhas das vides e faz o trabalho, bom, estas linhas de videiras chama-se bardos. E para que um trator possa passar entre 2 bardos, é preciso que haja um mínimo de distância. O nosso IFADAP agora decretou que entre cada bardo tenha que haver pelo menos 2 metros de distância, que é para o trator, um pequeno trator, já se vê, poder passar. Claro que cada um pode fazer como quiser. O IFADAP não obriga a deixar os 2 metros. O que acontece é isto. O IFADAP
não apoia financeiramente a reconversão das vinhas se não for apoiada essa regra. Daqui estamos a ver vinhas velhas, além, está uma vinha velha, realmente com os bardos muito chegados, e está a seguir uma vinha de tipo novo, com os bardos de 2 em 2 metros. Tudo é permitido. Agora, apoiar financeiramente a reconversão da vinha, para isso é que é preciso a tal distância dos 2 metros. Há aí regiões do Douro onde, por causa disso, estão a destruir essa arquitetura ciclópica dos muros de suporte. Oxalá que isso não continue a acontecer. Estamos, por causa do vinho, a destruir um dos monumentos dos quais os portugueses têm mais orgulho. Neste cruzeiro, quando se chega à cidade da Régua, muda-se navio e viemos para uma reprodução de um barco Rabelo. O barco Rabelo era o barco tradicionalmente que desde há muitíssimo tempo, eu penso que desde haverá alguns ou talvez mais de 20 séculos, eram em barcos deste género que se fazia o transporte das mercadorias aqui destas regiões do interior até ao mar, até à Foz do Douro. Penso que mais de 20 séculos por uma razão. Os especialistas na construção naval dizem que são de inspiração fenícia. Imaginem, Fenícia. Os fenícios estão lá na outra ponta do Mediterrâneo, eram grandes navegadores e usavam barcos deste tipo. Ora, os fenícios só podem ter tido relação aqui com o Douro aí até ao século III, porque no século II veio os romanos e expulsam-nos, não propriamente já aos fenícios, mas aos cartagineses. Os cartagineses, no fundo, eram fenícios na mesma. Eram fenícios que se tinham instalado no norte da África, na cidade de Cartago, e daí chamaram-lhes cartagineses. E dominavam realmente a península. Era aqui na península que eles conseguiam arranjar milhares e milhares de soldados para fazerem as guerras contra Roma. As famosas guerras púnicas. Púnico quer dizer fenício. As famosas guerras púnicas que Roma ganhou, Cartago lutava com soldados espanhóis. É claro que é, portanto, nessa altura que se dá aqui uma forte influência fenícia, e estes barcos vêm desse tempo. É isso que explica até o facto deles se chamarem barcos rabelos. Eu não sei ao certo a origem da palavra rabelo, mas penso que rabelo é uma palavra que só por si é significativa. Estes barcos não têm leme. Em vez do leme, tem lá à ré uma espécie de grande remo que é o remo de espadela. É com aquilo, para um lado ou para o outro, que se faz com que o navio se dirija para aqui ou para ali. Esse tipo de navegação, com um remo de espadela e não com um leme comandado do interior do navio, é antiquíssimo. Tão antigo que no século XII já não havia navios desses. Não havia. Todos tinham leme. E estes que tinham aquela cauda, aquele rabo, um rabo como uma raposa, um rabo como um lobo, os povos chamavam-lhe exatamente isso, uns barcos rabelos. Rabelos, penso eu que por isso mesmo, tinham aquela longa cauda, ainda hoje têm. Se forem ali de fronte de Gaia, vêem lá atracados dezenas de barcos desses. Claro que já são barcos comerciais, já são barcos, enfim, de grandes firmas produtoras ou exportadoras de vinho e construídos, mas que são réplicas exatas dos barcos que durante tanto tempo levavam desde aqui, desta região, estou agora a falar aqui numa região extraordinariamente rica no vinho, no pinhão, levavam o vinho por aí abaixo através de um leito que era um verdadeiro inferno.
grandes dificuldades da navegação do Douro foi, durante séculos, este caixão que se encontra aqui. Este grande morro de pedra pegava com aquele e aqui o rio fazia uma espécie de cachoeira. É claro que os barcos de madeira conseguiam deslizar com muita habilidade, muitos despedaçavam-se, muitos homens morreram aqui, até que a rainha Dona Maria I mandou cortar, de cá e de lá, mandou cortar, isto durou anos, mandou cortar a montanha. Esta lápide indica o ano do início da obra, 1780. Pode-se dizer que foi esse o primeiro passo para a navegabilidade do Douro. Bom, o primeiro, mas a verdade é que passaram mais de 200 anos até que o Douro fosse navegável com conforto e com alegria como agora é. É navegado desde a antiguidade, mas é claro que para uma navegação turística, uma navegação agradável e confortável como esta que estamos a fazer, isso é desde há pouco tempo. Primeiro, nos anos 60, 70, fizeram-se uma série de barragens hidroelétricas. É claro que essas barragens vêm criar patamares líquidos sucessivos e depois, já nos anos 80, é criado um gabinete para estudar a navegação aqui no Rio Douro. Bom, e a solução, já viram, é fazer ao lado de cada barragem uma eclusa. Essas eclusas, cada uma sobe alguns metros. As barragens são 5. A primeira é aquela de Cresto-Melever, depois a do Carrapatelo, depois a de Bagaúste, a da Baleira e a do Pocinho. Devo dizer que nestas 5 barragens o navio sobe perto de 130 metros. Isto corresponde a um elevador num prédio de 50 andares. Quando chegarmos lá à Barca d'Alva, foi esse o caminho que subimos. Bom, e no conjunto, este cruzeiro, saído do Porto, indo até à Barca d'Alva, no meio desta paisagem única, é uma das aventuras turísticas mais belas que uma pessoa pode fazer. É claro, isto dura desde há pouco tempo. Os primeiros cruzeiros turísticos foram feitos em 1994-95, portanto, isto ainda não tem 10 anos. Pensa-se que este ano o número de pessoas que fazem a viagem atinja talvez os 140 mil. Bom, 140 mil é realmente muito pouco. A verdade é que muitos portugueses que vão para a América do Sul, que vão para Cuba, que fazem longas viagens, pagam realmente milhares e milhares de euros para ver coisas muito menos bonitas. Porque é que não experimentam subir o Rio Douro desde lá debaixo do Porto até Barca d'Alva? Façam essa experiência. Isto funciona, tirando os meses duros do inverno, funciona todo o ano. Eu faço essa proposta. Venham ao Porto, metam-se num destes navios e vejam como o Douro é fascinante. O cruzeiro termina aqui em Barca d'Alva, mas não acaba a viagem, porque nesta viagem tem isto curioso: o regresso é tão interessante como a vinda. É uma surpresa para os viajantes. Vão ver se eu não tenho razão.
cerca de 1 hora esta viagem que atravessa o país, desde a fronteira em Barca d'Alva até aqui ao Porto, e vêem-se coisas surpreendentes, mesmo para quem já fez muitas vezes o caminho cá por baixo, porque a vista do alto, este Vale do Douro, então esta hora do pôr do sol, é de facto inesquecível. É uma viagem a não perder. Mas não é dessa beleza que eu quero falar, é deste facto. Não julguem que eu fretei um helicóptero para fazer o programa. Eu utilizei um helicóptero turístico que desde há poucas semanas faz estes passeios, vai a Barca d'Alva, anda aqui de cima do Porto, anda por toda a parte e mostra aos turistas paisagens lindíssimas. É uma novidade no nosso turismo e eu acentuo isso, porque eu acho que o nosso turismo tem tão poucas novidades, é tão repetitivo, é tão monótono, é tão desinteressante, que quando acontece uma coisa nova, deve-se chamar a atenção para ela. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.